Olá, boa noite. Eu sou Ana Maria, diretora comercial da Essentia Pharma, e estou aqui novamente no Instagram da Essential Nutrition para fazer uma live hoje. E quem está me acompanhando é a doutora Fabiana Flores. Ela faz parte da equipe de P&D das duas empresas, da Essentia Pharma e Essential Nutrition. E hoje a gente vai ter uma conversa com o Dr. Minuzzi, que é endocrinologista. Aproveitem, tem um aviãozinho aí embaixo, encaminha para os seus amigos. Eu acho que vai ser um assunto super interessante. A Fábio vai falar um pouco sobre o tema dessa live. Olá, doutor. Boa noite. Oi, oi Boa noite, Ana, doutor. tudo bem? Tudo jóia. Eu Prazer. estava me apresentando aqui e apresentando você e querendo falar sobre o assunto. Então, agora que você já entrou aí, a Fábio vai falar um pouco sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Doutora, Perfeito. é um prazer poder perguntar, conversar com o doutor sobre esse tema, que é um tema que para a gente tem muito carinho, muito desejo que as pessoas possam conhecer mais, aprender mais, ter mais informações para poder, a partir disso, decidir e poder levar isso no seu dia a dia, né? Então, é o exercício físico como os benefícios do exercício físico que vão além da estética, de maneira, né, a gente em todo o sistema e os diferentes órgãos e doenças que a gente consegue prevenir e que a gente consegue tratar com o exercício físico, né? Então, acho que Perfeito. Eu acho que vai ser super interessante, porque você vai ter um monte de coisa para falar, a gente já te acompanha há um tempão, e eu acho que vai ser muito bacana para que os nossos seguidores, os seus também, mas tem bastante, né, o público final aí que consome Essential, eu acho que vai estar assistindo, então eu acho que vai ser bem interessante. Tá ótimo. Antes de mais nada, meu boa noite a todos. Aí é uma grande satisfação estar participando dessa live e realmente meus parceiros aí de longa data, né? Todos sabem o quanto nos meus cursos o estreito vínculo que existe entre essa indústria e a farmácia e com a minha pessoa e com o meu trabalho. Falar sobre exercício físico, para mim, é uma coisa que me dá imenso prazer. Eu acho até que uma das minhas. Acho que todos nós temos nossas missões aqui, mas eu me sinto assim como se eu fosse um missionário do exercício físico, né? Eu acho que o que mais eu valorizo hoje, sem sombra de dúvida, a nível de medicina, é o quanto nós temos que dar valor e importância ao exercício quando nós pensamos em saúde, quando nós pensamos em longevidade. É claro que existem outros pilares também, como a alimentação, a questão do pensamento positivo, o otimismo, a qualidade do sono, mas eu sou um médico encantado pela atividade física e realmente esse tema eu acho extremamente sedutor. Nós fizemos assim, ó. A Fábio fez algumas perguntas mais técnicas, que ela vai te perguntar aí, baseado em tudo que ela já ouviu você falando nos cursos. E eu vou começar a captar aquelas perguntas que o pessoal vai mandar aí, que são as perguntas mais dos leigos. E aí, no final, eu vou deixar aí uns 10, 15 minutos para te perguntar. Agora você vai dar uma aula de endócrino e no final a gente vai... Tá bom? Tem vários alunos teus falando que eu assisti hoje. Eu estou vendo aqui vários entraram aí, membros da família também prestigiando, nutricionistas, personal endócrinos, muito feliz aí e me sentindo extremamente prestigiado por toda essa turma aí que me E eu acompanha há muito muito feliz tempo. de você ter aceitado estar aqui com a gente no Instagram da Essential. Mais uma vez, eu super te agradeço por essa Isso, parceria aí. que é isso, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Mas vamos lá, as Vamos lá, afiadas perguntas dessa dupla aí. eu acho vamos que sabatinar eles. acho que a Deixa eu primeira ligar meus computadores Olha aqui, lá, porque não vale se eu consultar. me apertar aqui, eu vou pegar. Deixa eu pegar a biblioteca, está aqui atrás, de qualquer É, coisa eu corro aí. acho que a primeira pergunta que a gente tem, doutor, é poder falar um pouco sobre por que o exercício físico é tão importante para o nosso organismo
e por que que o músculo é considerado um órgão endócrino, né? Acho que sim. Perfeito. Hoje, assim, ó, não é hoje, né? Há alguns anos, eu li um artigo, mais precisamente, há 61 anos eu li um artigo em que ele falava em fator muscular. Na época eu era estudante, não havia entrado ainda nem na faculdade de medicina, e aquele termo fator muscular me chamou a atenção. É claro que eu tentei ler o artigo, não entendi praticamente nada, depois de ler uma página eu desisti de ler. Mas aquele negócio ficou na minha cabeça. Anos depois, aí já na faculdade de medicina e na cadeira de endocrinologia, um dia eu assisti uma aula sobre o metabolismo da glicose. E ao assistir aquela aula de metabolismo da glicose, eu me lembrei daquela expressão. E aí comecei a estudar e conforme eu fui estudando, eu fui me convencendo que o músculo, quando exigido, ele funciona como uma glândula endócrina. E eu me lembro quando eu falei isso a primeira vez, muita gente debochou, riu e disse que eu estava falando uma asneira. Mas graças a Deus que depois cientistas de profundo conhecimento conseguiram provar que isso é uma realidade. Então, há mais ou menos há uns, não sei precisarmos, acredito que é 18, 20 anos, que o músculo vem sendo considerado como uma glândula endócrina. Mas com algumas diferenças, não é? Uma delas é que quem estuda endócrino sabe que todas as nossas glândulas elas têm um ritmo circadiano, elas produzem determinados hormônios em determinados horários, em maiores níveis, e depois vão diminuindo, depois aumentam, enfim, todo o nosso sistema endócrino tem um sistema que a gente chama de circadiano. O músculo não. O músculo, quando exigido, ele joga na corrente circulatória uma série de substâncias, uma série de fatores, e que vão desempenhar ações locais e à distância. E quando um determinado órgão ele lança na corrente circulatória determinada substância que vai atuar à distância, isso é considerado uma glândula endócrina, não é? Então, o músculo ele tem essa propriedade. Só que com um detalhe: todas as substâncias que o músculo joga no sangue, elas só são jogadas quando ele é exigido. Quer dizer, quer seja praticando um esporte, seja jogando um tênis, jogando um futebol, fazendo musculação, correndo, caminhando, não importa. Quando o músculo é exigido, é claro que vai depender de uma série de fatores individuais, ele joga na corrente circulatória substâncias que vão agir à distância. Então, desde então, se confirmou definitivamente que o músculo é uma glândula endócrina. E por que ele é tão importante? É que eu tenho dito há muito tempo que nós carregamos dentro de nós uma indústria farmacêutica. Não é? E isso eu coloco meus pacientes, eu vejo quando eu coloco, muitos não prestam atenção, eu sigo insistindo, porque eu ouso a dizer o seguinte, que praticamente todos os remédios que o ser humano precisa para curar e prevenir doenças, o músculo produz. Só que para produzir, ele tem que ser exigido. Então aí é que eu digo a genialidade de Deus. O que Deus, ao construir o homem, pensou? Esses caras eles vão gostar de comida. Eles vão precisar comer. E naquela época não havia supermercado, não havia nada. E Deus pensou assim, eu vou colocar nos seus músculos os remédios que eles vão precisar. Então, eles vão ter que ir atrás da comida. Ao ir atrás da comida, o homem se exercitava. Quer seja buscando em árvores, pescando, caçando, o homem se exigia fisicamente. E ao se exigir fisicamente, ele jogava no sangue, sem nenhum conhecimento científico disso, ele jogava no sangue substâncias que preveniam doenças e que ajudavam na cura de outros. E isso acontece conosco até hoje. Então, mas isso é uma coisa que eu acho assim, que todo profissional da saúde tem que estudar muito músculo, porque nós temos que ser extremamente convincentes com os nossos pacientes
da importância que tem o se exercitar diariamente. Não importa o tempo, se ele tem só 15 minutos, se ele tiver 30, não importa. O dia que ele tiver mais tempo, ele se exercita mais tempo. Mas todos os dias nós devemos nos exercitar, porque em nos exercitando, nós estaremos produzindo substâncias que provocam mais saúde, mais disposição, mais energia. Doutor, e o doutor pode falar um pouco sobre essas substâncias, né? A gente encontra todos essas substâncias anti-inflamatórias com relação à resistência insulínica, o tamanho dos telômeros, todos esses, assim, de repente um pouco desses benefícios que essas substâncias elas provocam no nosso organismo. Perfeito. Essas substâncias nós chamamos como de mioquinas, não é? Substâncias que o músculo produz ao ser exigido. E essas mioquinas, hoje, para vocês terem uma ideia, que as coisas começaram a se aprofundar há uns 20 anos. E ali a primeira mioquina que se descobriu como mioquina foi a interleucina 6, não é? Por uma pesquisadora australiana, a doutora Pedersen. Então, há 20 anos atrás, nós conhecíamos a primeira mioquina. Hoje, já são conhecidas mais de 300 mioquinas. E essas mioquinas, elas agem no próprio músculo, nos tecidos adjacentes, nos tecidos vizinhos, e, como eu disse antes, à distância. Então, por exemplo, tem uma mioquina que eu adoro, que chama-se irisina. Não é? A irisina, ela tem relação com o nosso emagrecimento, ela aumenta a queima, o gasto calórico, mas ela também, agindo no cérebro, ela estimula a produção de uma substância chamada BDNF. E o BDNF é a substância que talvez mais nos proteja contra doenças neurodegenerativas, contra Alzheimer, Parkinson, demência. E vejam bem, tudo começa com o músculo sendo exigido. Então, é claro que... o que nós temos que fazer para prevenir Alzheimer? Uma série de atitudes. Mas a mais eficaz, do ponto de vista estilo de vida, significa fazer exercício físico, através dessas mioquinas. Quando nós nos exercitamos, o nosso corpo aumenta a produção de um gás chamado óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele foi apelidado do gás da felicidade. Por que o gás da felicidade? Porque a nível do sistema nervoso central, ele nos gera um alto astral, ele é uma substância excitante, não é? Ele é muito conhecido, não é? Porque todos os remédios, os inibidores da fosfodiesterase 5, que tem relação com a ereção masculina, com a qualidade de ereção, todos que conhecem, né, a tadalafila, sildenafila, mais conhecidos como Viagra, Cialis e assim por diante, o que eles fazem? Eles liberam no nosso corpo óxido nítrico. E o óxido nítrico é ótimo para o pulmão, é ótimo para o coração, é ótimo para o cérebro, é ótimo para a ereção. Então, por isso que, por todas essas propriedades, ele é chamado gás da felicidade. E o exercício físico é um dos meios que mais nós usamos para aumentar a produção do óxido nítrico. E pessoas que não se exercitam, qual é o risco que elas correm? É que elas sofram de uma coisa chamada estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É excesso de espécies reativas de oxigênio que nós produzimos ao longo do nosso dia, não é? Então, essas pessoas que não se exercitam, elas correm o risco de oxidar o óxido nítrico, e ele vai virar peróxido-nitrito. E ao invés de ser um gás saudável, ele vai ser um gás prejudicial à saúde. Ao invés de ele dilatar as artérias, ele vai provocar constrição delas. Ao invés de trazer benefício, traz prejuízo. Então, uma das armas que nos ajuda a evitar a oxidação do óxido nítrico é o exercício físico. Em relação à parte inflamatória, todo exercício ele estimula a produção de citoquinas, não é? Mas ele é assim, feito adequadamente, essas citoquinas vão estimular o nosso sistema inflamatório. Então, o músculo dá uma leve inflamada.
E o exercício, através das interleucinas, vai desinflamar esse músculo. E essas interleucinas, elas têm um papel fundamental no metabolismo. Não é? Principalmente a interleucina 6. A interleucina 6, que é prejudicial num processo infeccioso inflamatório, ela protege muito o ser humano quando ela é produzida pelo músculo. Então, ela controla o nosso metabolismo, quer seja metabolismo glicídico, lipídico, a síntese proteica e assim por diante. Então, é mais uma propriedade de uma mioquina, quer dizer, a interleucina 6 é mais uma das substâncias que o músculo produz. Depois, o que mais consagrou o exercício físico, né, a questão cardiorrespiratória, o quanto o exercício protege o nosso coração e o nosso pulmão, quer dizer, ele melhora a nossa performance cardiorrespiratória, melhora a nossa performance física e também, de tabela, ajuda na nossa performance cognitiva. Então, é outra propriedade do exercício físico. Afora isso, tem a questão, uma das... Se vocês perguntarem assim, o que mais envelhece o ser humano? Eu acho que é a inflamação subclínica, o estresse oxidativo e a resistência periférica à insulina. Qual é a arma natural mais eficiente para combater a resistência periférica à insulina? Exercício físico. Vocês entendem por que eu me sinto missionário para mim falar sobre exercício físico? Assim, eu fico numa consulta e quando eu vejo que a pessoa assim está com aquela cara de eu não estou acreditando em nada, eu digo assim, olha, se tu não fizer, não te queixa, porque daqui a alguns anos tu vai estar diabética, gorda, hipertensa, e talvez até com câncer. E aí não te queixa disso. Então eu tenho pacientes que eu os trato há 40 anos. E alguns deles não ouviram meus conselhos. E hoje eles dizem assim, essa coisa de eu ter ficado diabético e hipertenso foi praga tua. Eu digo, não, eu te disse o caminho, tu é que não quis seguir. É um desafio do consultório você conseguir reverter isso, pegar uma pessoa sedentária e colocar assim, né, dar essa consciência para a pessoa de que ela precisa fazer atividade física, com tudo isso que você falou. Porque se ele prova por um período, né, tipo um mês ali praticando atividade física, ele sente no corpo dele. O problema é o start dele estar começando ali, né, mudando os hábitos e tudo. Perfeita a tua colocação, Ana. E normalmente quem procura um endocrinologista tem as suas patologias, né? Ele já tem a resistência periférica à insulina, ele deve estar inflamado, provavelmente ele vai ter sobrepeso ou até um obeso, diabético e assim por diante. Então não é fácil, né? São pessoas que elas já têm algumas limitações físicas e elas vão ter que quebrar essas limitações. Então eu sempre procuro mostrar assim que no início ir para a academia é um sacrifício, mas que vai chegar um dia que, se ela não for, ela vai dizer, meu dia hoje está péssimo, meu dia hoje não está legal. E as pessoas, algumas se apercebem imediatamente, outras custam a se dar conta que o dia dela não está legal exatamente porque está faltando exercício físico. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu me machuco, quando eu me lesiono, o meu astral cai. Por quê? Porque eu não estou podendo fazer exercício como eu gostaria e assim por diante. Então, é uma tarefa árdua, viu? As pessoas, elas custam, como tu colocou muito, como colocasse muito bem, elas custam aderir ao programa de atividade física. Mas depois que elas aderem, elas acabam sendo as disseminadoras da importância do exercício. Então, por exemplo, eu treino numa academia aqui em Porto Alegre, outra no Rio, que não é raro assim os meus pacientes e meus amigos estão ali dizendo, quanto é que está pagando para fulana, porque ela não para de falar aqui na importância do exercício. Eu tive, cara, ela aprendeu a lição. E a gente vê, né? Eu canso, às vezes, assim, para chegar no fim do dia, tá um pouco cansado. E já tem outras situações, assim, que emocionalmente, assim, às vezes um pouco triste, e sem a menor vontade de ir na academia. E é impressionante, e isso não sou eu tenho certeza que acontece com vocês as duas e com a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, que a gente sai da academia ali na metade da aula, da atividade, a gente já está com outro astral, já nem lembra mais o que estava nos incomodando, nos angustiando, nos deprimindo, e a gente chega em casa assim feliz. Quer dizer,
Pá, que coisa boa que eu vi. Mais de uma vez aconteceu. Eu tenho certeza que aconteceu com todos vocês que estão nos olhando assim. Hoje não tô legal, tô cansado, tô mal. E a pessoa depois que faz o exercício, pá, que bom que eu vim. Que felicidade por eu não ter para eu não ter ficado em casa. Que felicidade por eu ter. Isso vale para academia, para caminhada, para corrida, para natação, para tudo que é atividade, né? Doutor, e uma das perguntas que a gente recebeu agora aqui na live é quais são os suplementos que a gente pode utilizar, fazer uso, para facilitar esse início. De repente a pessoa nunca, ou não teve a oportunidade, ou não é um hábito ainda dela, o exercício físico, né? Quais seriam os suplementos que ela pode utilizar para começar essa prática, com esse hábito, né? Olha, uma coisa que eu aprecio, não é, são algumas coisas que dão uma estimulada no nosso sistema nervoso simpático. É claro que, pois, às vezes as pessoas, hoje com o acesso que as pessoas têm à internet, não é raro a pessoa chegar para mim assim com uma lista de coisas que ela gostaria de tomar. Então, acho que sabe mesmo aqui, eu quero tomar whey, mas eu quero também tomar a proteína vegetal, eu quero tomar BCA, creatina, a leucina, o HMB, enfim, falem. Eu digo, cara, tudo isso eu vou poder te dar um dia, mas quando tu estiver treinando forte, agora vai iniciar, quer dizer, vai ser um desperdício de dinheiro, porque o teu corpo não vai utilizar tudo isso. Todos os produtos que tu falaste são ótimos, mas têm que ser usados no momento certo, quando tu estiver numa outra situação de preparo físico, de condicionamento e assim por diante. Então, a primeira coisa assim, é desmistificar, porque as pessoas acham assim, eu vou tomar whey e a minha barriga vai ficar chapada, a gordura vai sumir e tal. Ela vai se frustrar, porque o whey não vai fazer isso. A creatina vai me deixar forte de hoje para amanhã. Ela vai se frustrar. É claro que a creatina vai fazer bem, é claro que o whey é um excelente suplemento, mas usado, como eu disse há pouco, adequadamente. Então, mas eu gosto de algumas coisas assim, a base de café. Quem me conhece sabe, eu adoro café, então eu gosto dos pré-treinos à base de cafeína. Eu adoro pimenta, eu gosto de botar também capsaicina, capsiato, não é? O naringenin, né, que é uma substância que se extrai do pomelo, do grapefruit, também é uma outra substância que eu gosto muito. E alguns aminoácidos também com propriedades neuroexcitatórias, como a, a, a tirosina, né, a fenilalanina, não é, a arginina como precursor, como matéria-prima para formar óxido nítrico. Então, eu costumo fazer algumas fórmulas e também pedir que as pessoas tomem. Aqui na minha casa, quem conhece minha casa sabe que eu tenho horta. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nessa época, chove muito. Então, eu já fiz uns stories que eu mostrei isso, né? Eu tomo de manhã, no meu desejão, um café bem forte. E nesse café, eu ponho canela em pau, porque aqui na minha casa tem muita caneleira, muita ave, então a gente poda as árvores e eu descasco, junto com o meu jardineiro, a gente descasca as caneleiras e aquela canela em pau eu boto no meu café. E eu pico pimenta e coloco. Então, por que eu falei na chuva? Porque nesses dias que chove muito, eu tenho na minha mesa uns vasos com pimenta. Eu arranco ali na hora, limpo e pico meu café. Então, essas coisas ajudam também. Então, por exemplo, no meu consultório, às vezes eu tomo café e as pessoas vêm eu botar canela. A canela, a gente sabe que ela tem substâncias de extrema importância na modulação da nossa glicemia. Pessoas, mas que pau é esse que tu botou aí dentro do teu café? É canela. Aí eu faço deve ficar ruim. As pessoas, quando começa, no consultório eu uso o Nespresso ali para fazer o café, quando começa a vir água quente ali, já começa aquele aroma, e depois as pessoas provam, elas adoram. E a pimenta também, quer dizer, eu confesso para vocês aqui, às vezes os dias são muito frios, eu boto bastante canela e uma pimenta grande picada. No terceiro gole de café já começa a sentir calor e começa a suar. Já levanta e vai para academia. Já levanta e vai para academia. Aí eu vou para academia. Até porque se aqueles negócios ficarem no meu corpo, eu fico muito agitado. Sim. Então, isso é uma coisa que eu gosto também. É claro que eu estou falando aqui no tomar, mas a gente pode manipular essas substâncias.
E realmente a pessoa toma aquilo, ela vai ficar neuroexcitada. Quer dizer, essas substâncias todas, elas estimulam o sistema nervoso simpático. Então, o calor vem, a disposição vem, elas excitam, elas nos neuroexcitam, e aí a pessoa vai para a academia. Até porque se ela não for para a academia, ela vai ficar sentada, vai ficar um pouco trêmula, suando. Então, ela vai para a academia. E claro, tem os pré-treinos prontos, né? Aí já são coisas mais fortes, que eu gosto eu pessoalmente uso e prescrevo algumas vezes, mas também não para alguém que vai iniciar uma atividade física. Essas fórmulas mais fortes, um dia desses, o meu filho mais novo é endócrino. Ele tomou uma fórmula que eu mandei fazer, a Ipelescentia, e disse, pô, pai, que negócio forte aquele. Eu digo, aquele é quando tu vai treinar muito forte. Mas, enfim, eu gosto de usar essa substância. É claro, a gente, como todo paciente, tem que ser individualizado. Se a pessoa for hipertensa, provavelmente eu vou tirar algumas substâncias dessas formas pré-treino, outras eu nem vou poder dar. Então, é claro que sempre tem que ser muito bem adequado e sempre respeitando. E tem a questão também que a gente não pode esquecer, pessoas que têm síndrome de pânico, se a gente as agita demais, se neuroexcita demais, ela pode simular uma síndrome de pânico. Então, todos esses cuidados o profissional da área da saúde tem que ter. Então, mas eu aprecio usar essas substâncias. E para a gente ter esses benefícios do exercício físico, existe um mínimo de a gente tem estudos em que a gente tem, na verdade, tem um artigo que a gente publicou na revista Essentia falando sobre os exercícios de alta intensidade. Mas, assim, na sua prática clínica, existe um momento ou um volume de exercício físico em tempo e em dias da semana que a gente nota, a gente começa a ter esses resultados na saúde? Tem. É assim, ó. Essas mioquinas, quando tu aprofunda muitos estudos, isso até vai ser um motivo, é um tema de um curso que eu vou dar em outubro. Quando tu domina as mioquinas, o que a gente faz? A gente começa a dosá-las. Tá? E pela dosagem das mioquinas no sangue, tu vai sabendo o que aquela pessoa precisa para melhorar a performance. E é claro que isso vai depender da idade, o objetivo da pessoa e assim por diante. Então, as mioquinas, elas também são marcadores para o profissional da área da saúde e uma maneira da gente mostrar. Tipo assim, eu pego por exemplo, um TNF-alfa, que é uma citoquina pró-inflamatória. E a pessoa está... Eu digo, ó, Tiliana, tu começou o tratamento assim, ó, teu TNF-alfa era 9. A tua PCR ultrassensível era 13,5. Hoje, o teu TNF-alfa é 4,5 e a tua PCR está zerada. Então, tu não és mais uma pessoa inflamada. Então, aquilo que eu não podia te exigir há 3, 4 meses atrás, agora eu vou começar a te exigir porque nós vamos buscar performance. Então, o exercício, assim, eu te diria, eu sou adepto de fazer o exercício 7 dias da semana. Não é? E aí, assim, não é obrigatoriamente ir na academia. Não, um dia pode jogar tênis, outro dia caminha na rua, outro dia anda de bicicleta. Ah, deu 1 hora, ótimo. Não deu 1 hora, deu 15 minutos, te exercita 15 minutos. Ah, eu vou até o meu trabalho que fica 10 minutos a pé. Ah, vai, se é seguro, vai até o teu trabalho a pé. Então, são pequenas quebras da inércia que fazem a diferença. Mas é o que eu sempre brinco, né? Porque aí tem a história da... Porque nessa história toda do exercício, tem a outra história que é acertar a alimentação, né? Porque não adianta, tem que fazer uma boa alimentação para ganhar performance. Então, não é fácil também. Então, aí as pessoas assim, Minus, mas por que eu tenho que fazer exercício todo dia? Eu digo, vamos comparar com o automóvel. E é mais do que justa essa comparação. O carro ficou parado na garagem. Não vamos botar gasolina. Então, a gasolina do carro é tua comida. Não malhou nada, para que comer? Amanhã tu faz. Mas não é a real. Essa é a real. Quer dizer, as pessoas têm que ter consciência. Por exemplo, o dia que eu mais malho é o dia que eu mais abuso. Quem me conhece sabe que o meu ponto fraco é doce. Então, normalmente, tem
alguns doces eu gosto muito, eu proíbo de fazer aqui em casa. Aí eu chego e digo assim, ó, pode fazer o doce no sábado, porque sábado eu vou ficar 1 hora na academia e depois vou caminhar mais 1 hora. Então, quer dizer, é uma coisa que a minha glicemia vai lá em cima, depois o doce e tal, mas o que eu faço? Eu trato de queimar aquilo ali. Então, são coisas que a gente tem que aprender, a prática do dia a dia, né? Quer dizer, botar o corpo em movimento, adequar a alimentação. Então, é um conjunto de coisas. Então, as pessoas, elas querem... Ah, mas no fim de semana, tem as pessoas que eu tenho bastante intimidade, assim, que eu sei que elas adoram um vinho, né? Então, o que eu digo? No fim, tu quer beber no fim de semana? Pode beber, mas tem que malhar. O que as pessoas fazem em geral? As pessoas bebem e não malham. Aí elas reclamam que ficaram sonolentas, que tiveram dor de cabeça, na segunda-feira o rendimento caiu. Então, isso é importante. Quer dizer, bom, já que eu sei que eu vou abusar, eu vou tratar de queimar mais. Então, eu sou partidário de que a pessoa faça exercício todos os dias, aquilo que dá. E quando a pessoa entende que saúde é a prioridade, pode ter certeza que ela vai arranjar tempo. O grande problema do ser humano é não ter consciência que o maior patrimônio que ele tem chama-se saúde. Quando a gente perde a saúde, perde tudo. Tu pode ter dinheiro, tu pode ter tudo na vida, que se tu não tem saúde, é constante. Tu não consegue desfrutar nada ou vai desfrutar tudo pela metade. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, entender que saúde é o grande patrimônio. Se esse é meu grande patrimônio, o que eu mais tenho que preservar. E para preservá-lo, eu tenho que ter tempo. É a mesma coisa. Às vezes as pessoas... as minhas dietas, quando eu prescrevo, assim, são coisas facílimas. Né? Eu procuro facilitar ao máximo a vida de uma pessoa. Então, às vezes, assim, olha, pega lá um ovo, bate um ovo, bota uns temperinhos, faz um omelete, pega uma fatia de pão, torra e come. E toma um café preto. Isso aí leva 5 minutos. Ah, mas eu não tenho esse tempo. Digo, cara, se tu não tem 5 minutos para o teu café da manhã, então tu tem que ser doente mesmo. Vai viver com as tuas doenças. Eu não vou te tratar. E me nego a tratar. A pessoa que não tem tempo para um café da manhã, que não tem tempo para desfrutar um almoço, para desfrutar uma janta, para fazer um lanche, ela tem que ser doente mesmo. Então, é a lei da vida. Doutor, e a questão de que parâmetros a pessoa pode utilizar? Vamos dizer que a pessoa decide fazer 7 dias na semana de exercício. Quais são os parâmetros que ela pode utilizar para não fazer um overtraining, um excesso de exercício, né? Com esse conceito dentro da medicina de que tudo depende da dose, né? Exato. A substância ela pode ser um remédio, como ela pode ser um veneno para o corpo, né? Como é que ela pode utilizar isso? Em primeiro lugar, assim, aí cabe ao médico e ao seu personal trainer adequar isso aí, né? Mas, em linha simples, assim, a pessoa tem que respeitar sempre o seu limite, né? Então, é uma pessoa, vamos supor, uma pessoa obesa, sedentária. Então, olha, começa a caminhar, caminha na rua, caminha num parque, caminha na esteira, não inclina a esteira, caminha devagar, porque isso também é um conceito errado. As pessoas acham que quem corre em alta velocidade queima mais gordura. Não. Quem define isso é uma coisa chamada VO2 máximo. Então, quando a gente faz uma coisa em altíssima intensidade, a gente acaba preservando, e dependendo do tempo, tu vai preservar a gordura e consumir glicose, glicogênio e músculo. Não é? Claro, depois a gente pode falar sobre o HIIT. O HIIT é um treino intervalado. Excelente para provocar mitocondriogênese, anti-inflamatório, com excelentes repercussões a nível de cognição. Mas eu não vou pedir para o meu paciente que pesa 120 quilos, que não treina há 10 anos, que ele comece com o HIIT. Então ele vai adequar, quer dizer, vai chegar a hora que ele vai fazer o HIIT, mas ainda não é... Então, assim, ó, ele vai começar ou com uma natação, ou com uma hidroginástica, mas diária. Né? E é claro que essas pessoas têm muita limitação, até pelo condicionamento cardiorrespiratório, o médico tem que ter muita sensibilidade. Quer dizer, se a pessoa me liga 3 dias depois, nos aqui, ó, eu consegui dar 4 voltas na praça e não aguentei a dor no joelho. Cara, para de caminhar, vamos tentar fazer a bicicleta, vamos para uma natação, quer dizer, eu caminho um pouco, eu fico ofegante. Cara, tu tá com muito peso, né? O que a gente não pode esquecer? Que
que o coração de uma pessoa que pesa 120 quilos e é uma obesa, aquele coração, vamos supor, foi programado para mandar sangue para 70. Ele está mandando sangue para 70 e mais 50. Então, é um coração trabalhando para 2 corpos. São 2 pulmões trabalhando, que deveriam trabalhar para um corpo, estão trabalhando para 2 corpos. Então, isso tudo tem que ser adequado. Então, é tempo, né? E aí a capacidade da pessoa ter, e a motivação, e ter cuidado também, porque às vezes a pessoa ela quer assim, ela se desespera. Bom, eu preciso emagrecer, tem que emagrecer rápido, tal. Ela faz uma dieta rigidíssima, aí os hormônios, com uma dieta rigidíssima, os hormônios anabolizantes vão despencar, ela vai ficar mal, ela vai se exigir e ela vai lesionar. Então, às vezes, o overtraining é isso, quer dizer, é a falta de tempo de recuperação. Existe uma doença chamada tríade nas mulheres, ou RED, em homens e mulheres, que são pessoas que gastam mais energia treinando do que ingerem. E isso aí acaba. Tem alguns esportes clássicos, por exemplo, uma coisa muito comum no balé, não é? Hoje não tanto, mas era muito frequente. Eu me lembro que há 30 anos atrás eu tratava muita bailarina e elas tinham a tríade. Então, elas eram jovens que já não menstruavam ou que tinham menstruação muito regular, queda de cabelo, cabelo muito fino, cabelo que não crescia, amenorreicas, como eu disse, e algumas até com osteopenia. Eu peguei meninas com 18 anos que tinham osteopenia. Por quê? Porque gastavam muito mais energia do que ingeriam. Então, é claro, existe também essas obsessões pelo corpo perfeito, são uma coisa muito perigosa. Não é tanto a vigorexia, que é aquela pessoa que está forte e está sempre achando que não está bem, ou aquela pessoa que está com o corpo perfeito e acha que está gordinha. Não é? Então, são os distúrbios, não é? Da imagem corporal. Isso, nós profissionais da saúde, a gente tem que estar muito atento quando faz a anamnese do paciente, porque nós não podemos alimentar essas disfunções de fundo emocional, a gente tem que adequá-las. Mas eu digo assim, que já eu estou falando assim, dos extremos, né? Do sedentário para aquela pessoa que treina demais. Mas isso é importante, quer dizer, a alimentação adequada, a suplementação quando necessária e o tempo de descanso, né? O músculo ele tem que se descansar. A alimentação, como se antes for uma dieta muito restrita, ela vai acabar provocando catabolismo ao invés de anabolismo e vai se perder tecido nobre. Então, uma série de cuidados, evidentemente, tem que ser tomados. Né? E, claro, como eu disse há pouco, ir adequando. Quer dizer, vai chegar um momento... Eu acho que o HIIT é uma excelente prática, mas a pessoa ela tem que chegar num certo estágio para fazer HIIT. Vou começar com crossfit. Não é o esporte que eu diria para começo de alguém totalmente sedentário. Olha, vamos te preparar, vamos te condicionar que vai chegar um momento que tu vais poder ir para lá. É como um professor de educação física, um personal trainer, ele jamais vai querer que um sedentário gordinho comece com HIIT. Ele vai dizer, não, eu vou te preparar e daqui a algum tempo nós vamos fazer os treinos intervalados. Mas isso ele vai ter que condicionar, porque tem a questão do coração, pulmão, articulações, que os profissionais que lidam com o ser humano têm que ter muito cuidado. Né? Essa questão, né, doutor, a pessoa que, por exemplo, passou 20 anos sem fazer exercício físico, né? Como é que o sedentarismo afetou a vida dela e como é que ela pode introduzir o exercício físico, né? Não sei se pode falar um pouco sobre a prática. Fantástica a tua pergunta, mas assim, tu falasse 20 anos, né? Eu vou te falar de um trabalho fantástico. Foi publicado o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas saudáveis, que treinavam normalmente, nada de atletas. E o que eles fizeram? Que essas pessoas ficassem 14 dias totalmente sedentárias. Tu falasse 20 anos, eu vou te falar em 14 dias. Tá? Eles praticamente tinham que ficar sentados e deitados. Isso alimentando normal. Em 14 dias, eles acumularam gordura intravisceral. 14 dias. Tá? Gordura intravisceral, a gordura que leva à resistência periférica à insulina, que leva à dislipidemia, que leva a uma série de alterações metabólicas. Eles coletaram o sangue dessas pessoas
antes de começar os 14 dias de sedentarismo e era um soro translúcido. 14 dias depois parecia que tinha uma manteiga ali dentro. Era um sangue grosso, viscoso e extremamente amarelado. Então, só com 14 dias de um total sedentarismo, pessoas que eram fisicamente ativas já apresentaram uma série de alterações que se puderam detectar ou por um exame de sangue ou por um exame, por uma ressonância magnética de abdômen, e também alterações a nível plasmático, né? Alteraram-se interleucinas pró-inflamatórias, alterou o nível de insulina, alterou o nível de cortisol, alterou o nível de IGF-1, uma série de hormônios indispensáveis a uma boa saúde, né? Então, o sedentarismo, o grande problema do sedentarismo é que a tendência é que as pessoas ganhem peso, né? Porque é muito difícil, raro é aquela pessoa que pode comer à vontade e não engorda. E, em geral, essas pessoas engordam no local fatal, que é a gordura intravisceral, a gordura intraabdominal. Essa gordura intraabdominal, ela cria um meio ambiente pró-inflamatório, né? E esse meio ambiente pró-inflamatório vai jogar no sangue o que a gente não quer, as citoquinas pró-inflamatórias. Então, o músculo joga citoquinas anti-inflamatórias. A gordura em excesso, e principalmente a intravisceral, vai jogar no sangue citoquinas pró-inflamatórias. Então, esse indivíduo vai passar a ser um inflamado. Ele vai desenvolver quase com certeza resistência periférica à insulina. Ele vai ter uma desarmonia das suas usinas de força, que são as mitocôndrias. Então, ele começa a se tornar um indivíduo doente. Tá? A tendência é que esse indivíduo desenvolva resistência periférica à insulina e depois diabetes tipo 2. O que a gente sabe? Os diabéticos tipo 2, eles, comparado com pessoas que não são diabéticas, eles têm uma incidência de câncer maior, eles têm doenças cardiovasculares, uma incidência maior, uma maior incidência de câncer e uma maior incidência de doenças neurodegenerativas. Então, vê bem, a doença cardiovascular, câncer, doenças neurodegenerativas e qual é a outra que eu falei? Câncer, doenças cardiovasculares. Faltou uma. Enfim, são as 4 principais causas mortes do ser humano. Então, tudo começou com o sedentarismo e o acúmulo da gordura visceral. Eu hoje a chegar a dizer o seguinte, eu prefiro um gordinho fisicamente ativo do que um magro sedentário. Provavelmente, se a gente fizer um estudo bem aprofundado, claro, vai depender da idade da pessoa, mas se eu fizer um estudo bem aprofundado, a tendência é que o gordinho, não estou falando de um obeso, estou falando de uma pessoa que tem aí 8, 9 quilos a mais, vai ter mais saúde do que o magro totalmente sedentário. Não é? Então, a gordura intravisceral, ela é isso. Para vocês terem uma ideia, ela encurta telômero, resistência periférica à insulina, dislipidemia, disbiose também, e aí acaba desequilibrando também o nosso eixo intestino-cérebro, estresse oxidativo, inflamação, resistência periférica à insulina. É um desastre. Então, e hoje, um número muito grande de pessoas nos vem procurar com esse quadro. Às vezes a gente pega assim, hoje mesmo atendi um senhor, ele tem 45 anos, ele toma 11 remédios. 11. Ele toma remédio para glicose, ele toma remédio para colesterol, ele toma remédio para triglicerídeos, ele toma remédio para ácido úrico, e aí ele toma remédio para hipertensão e outros mais. E disse, mas o que tu acha? Eu digo, cara, eu tenho gente que eu trato que tem 95 anos que toma um remédio, outros não tomam nenhum. Quer dizer, é a tua vida que está toda errada. Eu acho que 70% desses remédios a gente vai conseguir eliminá-los. Me lembrei agora também, toma um inibidor da bomba de prótons, um desses prazóis da vida. Sim. E eu digo, cara, se tu aderir a um estilo de vida saudável, valorizar a tua saúde, parar de só te estressar com a tua empresa e entender que o teu corpo é mais importante que a tua empresa, eu acho que a gente consegue tirar 70% dos remédios.
Claro que gradualmente, eu não vou sair tirando o antihipertensivo, o antidiabetes de uma hora para outra. Agora, se ele fizer a alimentação adequada, se ele se exercitar de forma adequada, se ele se ele for um otimista, assim, ele, talvez até pare com todos os remédios. Uhum. Mas é um absurdo, né? Então, isso é até uma coisa assim, é o que eu digo. O primeiro que tem que se convencer da importância do exercício e da alimentação saudável é o médico. Sabe? Eu acho que quando eu fico muito chateado quando eu começo a botar remédios na vida de uma pessoa. Porque para aí é sinal que eu não acredito que o estilo de vida dela vai modificar. E eu tenho certeza absoluta que modifica. Só que o médico tem que acreditar. Ele não vai conseguir passar isso. É como assim, aquele guri que chega no meu consultório com 18 anos, eu quero ficar muito forte. Ele pega o celular, eu quero ficar igual esse cara. Cara, tu vai ficar assim, só que isso aí vai levar 3, 4 anos. Não, mas eu quero tomar essa bomba. Cara, vai tomar, vai ter um monte de problema. Por que tu não vai pelo caminho saudável? Então, as pessoas querem muito atalho, sabe? Elas querem ficar com o corpo perfeito e sem medir muitas consequências. E outras sem fazer nenhum esforço. Quer dizer, é remédio para isso, me dá um remédio para me acordar, me dá um outro remédio para me dormir, me dá um remédio para me excitar, agora me dá um remédio para me acalmar. Não é assim, né? Quer dizer, é acreditar muito pouco no corpo humano e acreditar muito pouco no poder da mente humana. Eu acho que os médicos tinham que entender que a mente humana é outra farmácia ou de saúde ou de doença. Depende do que a pessoa planta, o que ela semeia no seu cérebro. Né? Então, eu acredito muito eu acho o corpo humano fantástico. Eu acho assim uma coisa... É uma série... Ainda hoje... Eu estava lendo, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu estava lendo a gangorra das mioquinas. Tem substâncias que tem uma mioquina, não é? A chamada STAT3, ela tem muita relação com câncer. Mas essa STAT3, ela é de fundamental importância para na prevenção de um monte de outras doenças do nosso metabolismo. Tudo depende do equilíbrio. Então, aí eu fiquei pensando, realmente a gente tem um anjo e um diabo dentro da gente, né? Porque é que nem o óxido nítrico, ele é ótimo, mas se ele vira peróxido nitrito, de anjo ele vira diabo. Agora, o que ele faz ele virar peróxido nitrito? É a má alimentação, é o pensamento negativo, é o sedentarismo. Então, os diabinhos e os anjinhos estão dentro de nós, a gente tem que alimentar, a gente tem que escolher o que vai alimentar mais, né? Eu não sei se a gente tem mais um tempo para mais um tópico que eu acho que é super interessante da gente abordar, que é o tópico da sarcopenia. Se o doutor pode explicar um pouco para a gente o que é a sarcopenia, se todas as pessoas, né, vão ter essa condição, como é que a gente pode prevenir ela? Eu diria assim, eu gosto sempre de fazer uma analogia de sarcopenia com osteopenia, né? E são dois tecidos que eles andam muito próximos um do outro. O que normalmente acontece com músculo acontece com osso. Então, às vezes, muito antes de se iniciar a osteopenia, que é uma discreta perda de massa óssea, começou a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Esse é um fato, né? Ao longo da vida, a tendência é que todos nós venhamos a perder massa muscular. Quer dizer, é impossível que uma pessoa de 90 anos tenha a mesma massa muscular que tinha aos 70, aos 60, aos 50, claro, desde que ela tenha sido sempre ativa. Há pessoas que já por volta dos 35 anos começam a perder massa muscular, mas ela é mais proeminente depois de 50, 55 anos, não é? O que provoca isso? O desuso do músculo, sem sombra de dúvida, é uma das principais causas, né? A falta do exercício físico. O excesso de tecido gorduroso é outro fator. A resistência periférica à insulina, de novo. O estresse oxidativo, quer dizer, todos aqueles fatores negativos, o predomínio, né, das citoquinas pró-inflamatórias sobre as anti-inflamatórias. Mas uma coisa que nos últimos anos mudou é que a gente considerava, até uns 8 anos atrás, como um dos sinais mais importantes de sarcopenia, a perda da massa muscular.
a ciência evoluiu e viu que primeiro vem a perda da força muscular. Então, hoje, o que mais caracteriza, do ponto de vista clínico, a sarcopenia seria a perda da força muscular. Já a perda da massa muscular seria uma consequência e o outro item seria a perda da performance, não é? Então, são coisas simples, né? Por exemplo, o dinamômetro, que é um aparelhinho um aparelho que a gente pode ter no consultório, que mede a força, né? Então, ali, tanto para a mulher existe um índice, para o homem um outro índice, que ali diz se o indivíduo está perdendo força ou não. E depois alguns testes que a gente pode fazer no consultório, como a pessoa que está sentada numa cadeira. Estou falando aí de pessoas de idade um pouquinho mais avançada, né? A gente pede que ela se levante, normalmente as pessoas vão se apoiar no braço da cadeira e a gente pede, não te apoia no braço, tenta levantar. E tem pessoas que têm muita dificuldade. A gente pode pedir para essa pessoa subir alguns lances de escada e ela vai ter muita dificuldade. Ou pede para ela caminhar rápido e a gente vê que ela não tem essa capacidade de caminhar rápido. E no próprio exame físico, né? Quando eu vou medir a pressão, a gente já vê normalmente, principalmente em homens, assim, uma severa perda de massa muscular a nível de braço, não é comparando com o restante do corpo. Então, existem alguns sinais clínicos e sintomas que sinalizam a sarcopenia. E, claro, existem depois exames mais simples, né? Tipo uma bioimpedância, se pode fazer uma densitometria para ver toda a composição corporal, e se pode ir para uma absorvimetria, exames bem mais sofisticados, né, associados à ressonância ou a tomo, mas aí já são exames que a gente só solicita assim, quando existe uma suspeita de uma severa sarcopenia. Né? Outras pessoas, a sarcopenia é consequência de doenças, né, como o próprio câncer e alguns quimioterápicos que fazem que existe a caquexia cardíaca e a do câncer, que debilitam muito determinadas pessoas. O próprio fato da alimentação, né? Tem pessoas que, em idade mais avançada, têm problemas digestivos, têm problemas absortivos, às vezes até na mastigação, tem pessoas que têm determinada dificuldade para mastigar determinados alimentos. Às vezes a própria situação econômica, né? Pessoas de idade avançada que não conseguiram uma reserva financeira e que, por questões financeiras, se alimentam mal, não é? Então, há uma série de fatores que acabam levando essas pessoas a irem perdendo a força muscular, perdendo a massa muscular. E, claro, mas o principal fator seria o desuso, a falta de exercício. E a mesma coisa, pessoas que sofreram fraturas grandes, né? Fraturou a cabeça do fêmur, fratura de bacia, tiveram que ficar muito tempo acamadas. Então, existe isso aí em pessoas de idade mais avançada, são situações muito delicadas. Mas o tratamento, né? Isso é a Sociedade Mundial do Estudo da Sarcopenia. Quer dizer, qual é o primeiro ponto e o ponto que é consenso em todos os tratamentos de sarcopenia? Exercício físico. Eles consideram alguns suplementos importantes, o uso de alguns hormônios importantes, mas exercício físico é a base. Por ali começa o tratamento da sarcopenia. Não comentei também o descenso hormonal, né? A mulher, depois que entra na menopausa, ela perde o hormônio mais importante da sua beleza, que é o estradiol, não é? O estradiol é fundamental para a massa muscular feminina e para a força muscular feminina também. No homem, a queda da testosterona, a queda dos níveis do hormônio de crescimento, do IGF-1, o cortisol tende a não cair, ele tende a ficar igual, então, ele ficando no mesmo nível e os hormônios anabolizantes caindo, então vai havendo um desequilíbrio nessa gangorra. Então, a queda desses hormônios com propriedades anabolizantes faz também que o ser humano tenha uma maior tendência para perder massa muscular. E aí, de novo, todos aqueles outros fatores, né? Resistência insulínica, inflamação, que a gente já falou tanto. Doutor, a gente está chegando no final da nossa live, só que eu tinha um monte de perguntas para fazer ainda, como é que faz? A gente vai ter que fazer outra. Podemos marcar outra para outro dia, mas vamos aproveitar. Tem umas curiosidades que a gente tem, né? Por exemplo, a gente já convive há um tempo, como você falou, tem os seus cursos e tudo isso. E, assim, uma das coisas que eu acho bacana, que eu acho que as pessoas têm curiosidade, é a tua disciplina.
com a atividade física, era uma das coisas que a gente gostaria de estar falando aqui. Só que está no final da live, eu acho que vai cair essa live daqui a pouco. Tá. Não, Então, a minha disciplina é bem simples, né? Eu sempre gostei de esporte, né? Eu já fui lá na minha adolescência, ali até uns 20 anos, eu gostava de luta marcial, então sabia, aprendi um pouquinho de karatê, depois eu fui morar no Rio, aí eu virei surfista no Rio, tênis, eu essa eu sempre não gostei. sabia. Do surf eu não sabia. Fui surfista há muitos Olha anos. só. Depois, o tênis foi um esporte que ali, eu acho que comecei a jogar tênis com uns 10 anos também, sempre gostei muito de tênis. E depois fui fazendo assim as coisas mais de academia mesmo, né? Academia eu gosto muito de musculação, né? Eu tenho um tipo de fibra muscular que eu tenho muita dificuldade de ganhar massa muscular, então eu tenho que me exigir na musculação, senão eu e meus dois filhos homens, né? Eu e meu filho mais velho, nós temos muita dificuldade de ganhar massa muscular e muita facilidade de perder. O meu filho, que é o mais moço, ele, ao contrário, ganha músculo facilmente. Então, isso é outra coisa individual. Então, a musculação eu aprecio e gosto de exercícios aeróbicos, né? Eu adoro correr na areia, quer dizer, quando eu estou no Rio de Janeiro ou quando eu estou em locais que tem praia, eu adoro correr na areia fofa, o desgaste é muito grande. E caminho, né? Caminho, corro. Eu já tenho muita lesão, sabe? Eu já tenho. Mas não adianta. Agora eu estou com algumas dores, né? Joelho estourado, ombro estourado. Mas não é muito indicado correr em piso duro, mas eu acabo correndo. Você não está vendo muito o caminho, mas na areia fofa eu me dou bem. Na grama, quando tem local, eu corro também na grama. E procuro me exercitar todos os dias, né? Os 7 dias da semana, como eu disse, se deu pouquinho, se eu tenho pouco tempo, eu vou pouco tempo, se eu tenho bastante tempo, eu vou bastante tempo. E, enfim, eu me sinto muito bem, sabe? É uma coisa que eu acho que todo ser humano tem que praticar e que com certeza vai ter uma repercussão muito boa na sua saúde. E eu acho uma coisa assim, ó, não sei se eu faria alguma vez para ti, Ana. A Ana é uma pessoa que a gente fala muito, se encontra muito, mas eu não tenho pretensão de viver muitos anos, mas eu quero viver sempre intensamente, sabe? Então, eu gosto dessa coisa do desafio, do exercício. Às vezes mesmo eu digo, eu estou correndo 4 quilômetros na areia. Não, hoje vou tentar correr 4,5. Bom, vou tentar 6. Essa coisa da gente superar o próprio recorde da gente é muito gratificante, a gente fica muito feliz, sabe? Tá no fim ali, faltando só mais 100 metros, mas bater aquele recorde da gente mesmo dá muita satisfação. Eu Então te perguntei isso porque, assim, já aconteceu de eu te encontrar em hotel, às vezes de manhã, o curso começa às 9, 8 horas, ele ainda está com roupa de ginástica, tomando café rapidinho. Então, sempre você está se exercitando. E eu acho que isso deve ser um exemplo, né, doutor, para os teus pacientes também. Então, os pacientes chegam no consultório, eu acho que você faz muito o que você propõe. Então, eu acho que isso deve ser bacana. é uma coisa que eu sempre digo, façam o que eu digo e façam o que eu faço. Hoje mesmo de manhã, na hora do almoço, eu estava caminhando com a minha esposa aqui na beira do Guaíba, e duas pacientes passaram assim, o casal está sendo Olá. Então é bom, aí elas já vêm, já falam. Eu acho que é importante, o médico, ele não pode só falar, né? Não é só teoria, a prática é muito importante, né? Senão o paciente não acredita, né? Pô, o cara manda se exercitar, mas ele não anda sempre de carro, nunca caminha, nunca tá. Aí cai nos créditos. Então é isso, doutor. Eu adorei essa live, eu agradeço muito. Eu acho que foi muito bacana tudo que você falou. Acho que você deu uma aula aí de tudo que você. A gente queria falar um pouco de suplemento, o que você indicaria, né? Tipo, por exemplo, você usa suplemento? Você usa o Eu, suplemento? eu uso, No teu nível de. eu sou fã do whey protein, né? Uso de vez em quando a proteína vegana e tal, mas realmente, para mim, a proteína do leite, para o meu gosto e para os meus resultados, eu acho imbatível. Eu respeito as outras proteínas, né? Os aminoácidos essenciais eu gosto muito. Creatina, eu acho que é um suplemento que
É um suplemento barato e com muito bem embasado cientificamente e com ótimo resultado. É uma outra coisa que eu gosto. A leucina, né, é o aminoácido, talvez o grande sinalizador do mTOR, o sinalizador da hipertrofia muscular, ou se a pessoa preferir usar os três aminoácidos ramificados, né, a leucina, isleucina e a valina, então seria o BCAA, né, isso eu acho importante e também tem muita relação com a produção o quanto os níveis de cortisol sobem durante o exercício físico. Então, existem algumas estratégias que a gente recorre à leucina e o BCA para neutralizar isso. Ou quando eu quero um aumento maior do GH e o consequente aumento do IGF-1 também, a gente usa alguns recursos ali. Alguém botou coenzima Q10. As meninas decentes que recebem muitas minhas receitas, eu acho que 99% das minhas receitas têm a coenzima Q10. Essa é uma substância que eu acho fantástica também. Então, eu prescrevo, né, e uso muito. Eu gosto muito e curto, sabe? O gosto do... Eu estou sempre experimentando assim, whey's de diferentes sabores e tal. Gosto do gosto do whey, gosto da consistência do whey. E acho que é uma substância, como nutriente, eu acho fantástica, muito rica. Tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa deles realmente. Então, eu fiz essas perguntas porque durante a live foram fazendo algumas perguntas, tipo, como é que eu uso da creatina, o uso do whey. Então, assim, para resumir, eu queria que você falasse isso. Como você falou no início, você falou, olha, tudo depende do nível da pessoa, né? Se a pessoa está iniciando no pré-treino, você falou, um café com uma pimenta, uma canela. Então, assim, eu acho que tudo depende do nível que a pessoa está de condicionamento para você estar indicando esses suplementos, né? Não é a pessoa comprar tudo isso aí que você falou que você toma e tomar tudo de uma vez. Teria que ter uma indicação. Exato. E vocês podem ter uma ideia, por exemplo, agora, ainda aqui em Porto Alegre as academias estão fechadas. Na semana, aqui em dias atrás, eu estava no Rio, eu treinei. Então, aqui mesmo agora, eu não estou usando nenhum suplemento, que eu tenho feito só caminhada, corrida, não estou conseguindo fazer a musculação. Mas, com certeza, na semana que vem, eu vou estar no Rio. E aí lá já vem o meu pré-treino, já vai entrar o whey no pós-treino também. Eu gosto muito de usar o whey no pós-treino. Às vezes eu uso pré e pós, eu estou muito... o whey deve ser no pré-treino. Aqui uma pergunta. Não, depende. Depende quanto tempo antes do treino eu vou me alimentar. Por exemplo, se eu tenho só uns 45 minutos, vai ser a minha primeira refeição, eu prefiro tomar whey, até pela digestibilidade dele e pelo aporte de aminoácidos, o tempo que eu preciso da ingestão do whey até que chegue no músculo. Por exemplo, se eu comer um omelete com 3 ovos, a digestão já não será tão fácil, provavelmente esses aminoácidos do ovo não estarão disponíveis para o músculo 45 minutos depois. Então, tem toda também a questão da cinética alimentar, né? O quanto o alimento ele tem que ser digerido, absorvido e o quanto depois ele tem que passar ainda pelo fígado para depois chegar na corrente circulatória, para depois chegar no músculo. Então, tem todas essas estratégias aí que o profissional da saúde ele tem que saber, né? Até porque senão ele vai estar orientando mal. Então, se eu tenho tempo para comer, quer dizer, eu vou treinar às 11 da manhã, bom, aí sim eu posso fazer um belo café da manhã com proteína, aí fazer um belo omelete, um carboidrato. Quem me conhece sabe, eu gosto de carboidrato. Eu tenho pacientes que fazem a dieta low carb, por escolha deles, não é. Eu respeito essa dieta, mas não é a dieta que eu mais gosto para performance, embora eu tenha pacientes que estejam performando muito bem com esse tipo de dieta. Eu sou mais da moda antiga, né? Que eu gosto muito de usar o carboidrato complexo, eu gosto muito de usar aveia, eu gosto de usar o carboidrato simples, que é a fruta. Eu acho fruta indispensável para a saúde do ser humano também. Depois aqui eu estou vendo outra, whey hidrolisado ou isolado. Olha, vai depender muito aí da qualidade do whey, né? Tem wheys que eles são hidrolisados, porque a eles são adicionadas algumas enzimas digestivas, né? E às vezes a mistura do whey isolado com hidrolisado, em geral, os wheys isolados e os hidrolisados são aqueles de absorção mais rápida e de melhor qualidade, né? Então,
mas sempre tem que avaliar isso, né? Outra coisa também, as pessoas não adianta se entupir de proteína, né? O cara que não treina, vou começar a treinar e vou ingerir 4 gramas de proteína por quilo de peso, porque ele leu que fulano de tal pesa 120 quilos e tem 10% é o percentual de gordura. Então, esse cara pode comer um monte de proteína, é um cara muito grande. Mas as pessoas têm uma ideia errada, né? Quer dizer, o carboidrato engorda. Não, depende do carboidrato, depende da quantidade de carboidrato, depende de que horas ele está ingerindo. Tem muita coisa que tem que se levar em conta. Não, e não existem coisas iguais para todas as pessoas, né? A gente sempre tem que... É a mesma questão de... Eu tenho pessoas que me dizem, eu não suporto tomar whey. Eu tenho paciente que aceita whey na forma de barrinha. Mas se ela tomar whey na forma líquida, vomita. Não entendo, fulano, não te entendo, porque pô, com tanto sabor de whey, com tanto... Não, porque hoje a gente faz com whey o que quer, né? Dá para fazer mingau, dá para fazer o que eu chamo de gororoba, um monte de coisa. Eu tenho paciente que só aceita comer whey na forma de barrinha. Se for na forma líquida, pastosa, ela não aceita, né? Então... Uma pergunta assim, uso calça 36 ou 38. Não sei o que ela perguntou antes, mas só pela calça eu não posso. A live. Bom, não caiu, vamos seguir. Olha, se volta a gente ganha 1 hora, olha só. Não brincando, não vou mais ficar. Você tem mais alguma pergunta, Fábio? Se deixaria, as pessoas vão perguntar muita coisa. Quer responder mais algumas ali, ó? Estão perguntando ali. Não, aqui só tem uma pergunta aqui bem interessante, né? A questão da sobrecarga renal. Não, é assim, ó, pessoal. Pessoas que têm doença renal, que têm insuficiência renal, nós temos que ter muito cuidado com uma série de medicamentos e com a quantidade de proteína animal. Então, mas são pessoas que têm patologia no rim. Pessoas que não têm patologia renal, dificilmente um suplemento, uma proteína vai trazer lesão renal. Tá? Claro, a gente vê absurdos aí, né? Um dia desses, o meu filho que trabalha da plantão, ele pegou um menino que perdeu os 2 rins porque usou uma mega dose de vitamina D injetável, mas uma dose absurda. Um outro que mandou, olhem o absurdo que é essa automedicação, o cara mandou fazer ivermectina, um guri novo, e botou uma dose cavalar, entrou em hemodiálise. Então, é aquilo que ela colocou, é um remédio bom, mas o remédio bom na quantidade errada vira veneno e às vezes mata. Quer dizer, 2 jovens que perderam rins por questões absurdas aí de mega dose. Então, mas tipo assim, mas dependendo da performance da pessoa e da composição corporal, se poderia usar. Mas cada caso tem que ser avaliado. Ninguém leva em conta assim que o Minuzzi mandou tomar whey antes do treino, depois do treino, antes de deitar. Tem gente que eu dou antes do treino, depois do treino e dou na hora de dormir ainda com um abacate ou coisa assim para tornar a absorção dele lenta. Mas isso é cada paciente. Às vezes na sala de espera as pessoas trocam ideias. Para mim deu whey na hora de dormir, junto com abacate. Aí chega a paciente, mas eu quero whey com abacate na hora de dormir. Calma, tu mal está treinando, o que tu quer com whey com abacate? Não é? Então, assim, as pessoas querem copiar. Não é isso. É a mesma coisa que eu digo, vou chegar na academia, vou querer fazer o treino que o fulano lá faz. O cara levanta, faz 200 quilos no supino. Vou morrer, né? Vai cair a barra no meu peito, vai me matar. Não é assim. Quer dizer, cada caso tem que ser individualizado. Não dá para copiar. Às vezes chega uma pessoa, eu peguei a dieta e dei para uma amiga minha. Puta, precisa ser uma cagada, né? Porque, desculpa o termo, mas não é o correto isso. Nem sabe se está adequado aquilo ali para ela. Enfim. Acho que deu. Deu?
Então Doutor, tá. muito obrigada, mas eu quero marcar uma outra. A gente pode falar de vários assuntos. Você tem tanta coisa boa para falar. Eu acho que foi super válido. Eu acho que deve ter esclarecido para muita gente essa parte da, né, da importância do músculo. Eu acho que foi um assunto que a gente trouxe para você e tem aquela coisa muito ligada à estética. Então, eu acho que você esclareceu bastante coisa sobre a saúde. Para mim, eu acho que foi ótimo. Só uma última coisa, Ana, porque eu vi que Pode? correram aqui agora, ó, duas de novo, as perguntas da glutamina. Sim. Assim, ó, pessoal, eu tenho feito alguns posts e as pessoas não têm entendido o recado. O que acontece? A glutamina é um ótimo suplemento, tá? Ela é um aminoácido que, tomado ao deitar, ela ajuda, porque nos primeiros 90 minutos de sono, aumenta a nossa produção do hormônio do crescimento. E a glutamina, ela é um secretagogo natural. Então, em muitos pacientes, eu prescrevo glutamina ao deitar. Tá? O que eu tenho chamado a atenção? Que alguns anos atrás, a gente costumava indicar, porque a glutamina ela tem propriedades muito importantes a nível de microbioma, e ela é muito importante para a permeabilidade intestinal, e ela tem propriedades imunomoduladoras. Então, alguns anos atrás, a gente costumava indicar glutamina como um coadjuvante do tratamento de câncer. O que se descobriu nos últimos anos? É que determinados cânceres, eles usam a rota metabólica de muitos cânceres, é a glicólise e a glutaminólise. O que significa dizer? Que determinadas células cancerígenas se alimentam da glutamina. E a glutamina favorece a expansão e a metastatização de determinados cânceres. Então, o que eu tenho feito? Pessoas que tiveram câncer, claro, estou falando em cânceres agressivos, ou pessoas que estão em tratamento de câncer, eu retiro. Se eu estava prescrevendo, eu retiro a glutamina. Mas nesses casos, quer dizer, a pessoa que não está tratando o câncer, a pessoa que não tem história de câncer, ela pode tomar a glutamina com tranquilidade. Agora, quem está em tratamento, como eu digo, hoje eu não indico mais, coisa que eu fazia há 10, 15 anos atrás. Existem trabalhos muito bem embasados, mostrando que determinadas células cancerígenas, volto a repetir, usam a glutaminólise, quer dizer, essas células se alimentam de glutamina. Tanto a glutamina endógena, mas é claro, se nós suplementarmos, a tendência é que a gente alimente esse câncer. Então, esse esclarecimento eu queria. Espero que dessa vez tenha ficado claro. As pessoas perguntam muito sobre glutamina. Foi muito bom. Eu vi que passou uma pergunta ali se diabético pode usar o whey protein. Pode. Eu uso bastante. Volto a repetir. Por exemplo, vocês vão dizer assim, pô, o Minuzzi tirou a metformina, que ele tanto fala bem de um paciente diabético. Tirei. Por que eu tirei? Porque o diabético está com insuficiência renal. Não se usa. Metformina é um remédio que eu adoro, pois eu retiro metformina de pacientes meus diabéticos que estão com insuficiência renal. Está totalmente contraindicado. Então, é o caso. O whey está indicado, suplementos estão indicados, desde que o rim desse diabético funcione bem. Se ele tiver alguma lesão renal, é claro, nós temos que diminuir o percentual de gordura, de proteína na alimentação e procurar indicar mais, aí sim, é mais a proteína de origem vegetal, ela é muito menos agressiva do que a proteína de origem animal para quem tem problemas renais. Então, ótimo esclarecimento também. Perguntas não param de chegar. Não, olha, só sobre esse assunto aí de músculo endócrina, tu já assistiu, isso aí dá umas 8 horas de aula, né? Tem assunto aqui que não acaba mais. E criança pode tomar whey? Pode tomar whey também. Claro, é aquela história, né? Substitui proteína por proteína. Não há porquê dar para uma criança um omelete mais um whey. Não, ou dá um ou outro. Né? É a mesma coisa. Eu vou comer arroz, aipim e batata. Sabe? Ou vai comer um pouquinho de todos eles ou come mais um. Mas não é. Eu quero comer whey, ovo e depois mais clara de ovo sozinha, ainda mais albumina. Não é.
E uma barrinha de sobremesa. Exatamente. Então, não é assim que as coisas funcionam, né? Tudo na vida tem o segredo do sucesso, se é que existe sucesso, é o equilíbrio. E se vocês olharem o nosso organismo, tudo é homeostase. O nosso corpo ele luta sempre para o equilíbrio. Por exemplo, chega, não tem nada a ver, mas eu vou dar por exemplo, hoje chegou uma pessoa com o T3 lá embaixo. E ela chegou já com o diagnóstico. Eu vim aqui porque eu estou com hipotiroidismo, papapá. E aí eu vi que o TSH dela não estava tão baixo. Não é? Eu digo, olha, eu acho que tu não tem hipotiroidismo. Me conta um pouco, porque ela já chegou se diagnosticando, dizendo o que tinha que tomar. Não, o que ela está? Ela está numa dieta muito rígida. E o que a gente sabe? Que o T3, 80% do T3, 80% do T4, que é um hormônio metabolicamente menos ativo da tireoide, 80% do T3, ele provém do T4. Então, quando eu faço uma dieta muito rígida, como o T3 queima muito, o que o organismo faz? Ele diminui a conversão do T4 para T3, exatamente para que essa pessoa pare de emagrecer, ou que não emagreça tão rápido, que não, alguma coisa está errada. Então, isso é um mecanismo de equilíbrio. Não tem, se eu der T3 para essa pessoa, eu vou ferrar com ela. Não é por quê? Porque aquilo é um mecanismo de equilíbrio. Então, o nosso organismo, qualquer coisa que a gente faça que eu agrida, ele vai dar o troco. É o caso dessa moça, não emagreço. Não, tu não está emagrecendo, tu está perdendo músculo e osso. Não é por quê? Porque teu metabolismo está todo desequilibrado, porque a dieta está rígida demais. Então, o organismo é sábio, viu? Por isso que eu digo, às vezes meus alunos, vou fazer tal coisa. Cara, Deus é um só. O médico, às vezes, quer brincar de Deus e se ferra. A gente tem que ter humildade, que nós temos que estudar muito, individualizar os tratamentos e ver a reação. Às vezes, para um paciente, um remédio faz muito bem, o outro faz muito mal. Uma dieta está adequada, a outra não está adequada. Então, o organismo sempre vai buscar o equilíbrio. Quando Ele a gente... responde super bem. Ele te mostra o caminho, né? É você que não percebe. Exatamente. Colocar atenção, a gente consegue seguir o que ele está pedindo. Então é isso, doutor. Então tá. Eu adorei. Muito obrigada. Agradeço muito. Agradeço por toda a equipe que a gente admira muito o teu trabalho. Obrigado. Fábio. Com certeza. Eu que agradeço a todos, né? Agradeço a todos os nossos seguidores que ficaram até agora aqui nos assistindo. E foi aumentando o número, você viu? Foi aumentando, o povo foi chegando. Foi aumentando. Sinal que o pessoal gostou, né? Sim. Então, um beijo no coração de vocês duas. Beijo na família, beijo em todos aí. Obrigado. Toda a equipe da Essentia, e um beijo no coração de todos que nos assistiram. Então, até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau.